2 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler versos 10 e 11, e vamos considerar exatamente o 11. A gente vai ler o 10 para a gente se contextualizar. Diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Repita isso comigo: para que não sejamos vencidos por Satanás. Versículo 11 é onde eu preciso: porque não ignoramos os seus ardis ou os seus desígnios. Repita comigo: não ignoramos os ardis, os desígnios, os propósitos, as ideias, os planos e as obras do inimigo. Que o Espírito Santo nos guie no que temos nessa noite para tratar com a igreja. Você sabe, dizem que pior do que uma doença, muito pior, é o doente achar que está tudo bem. Você acredita nisso? O doente que acha que está tudo bem, ele não vai procurar tratamento para seu problema. Isso acontece também no mundo espiritual. Uma pessoa que desmerece o diabo e os seus desígnios, ele perde daqui para ali, porque ele acha que Satanás não é ninguém, Satanás não pode nada, Satanás não realiza nada, ele é um derrotado em todos os sentidos da palavra. Então ele não interpreta direito os textos bíblicos que apontam Satanás como um derrotado, e não vê que essa derrota final é só depois do milênio, quando ele for jogado no inferno, no lago de fogo. Paulo disse aqui: nós não ignoramos os desígnios do diabo, ou seja, nós estamos por dentro de tudo que Satanás faz e tenta fazer. E todo cristão, todo servo de Deus, que quer vencer o diabo, precisa entender quais são os desígnios do diabo, quais são as obras do diabo, quais são as ideias do diabo, qual é o desejo que ele tem para com cada crente. Se ele não entender isso, quais são os desígnios do diabo, logo ele cai, logo ele é vencido pelo diabo. Vocês viram que o texto que lemos termina, o versículo 10, mostrando que Paulo tinha uma preocupação dos irmãos não serem vencidos pelo diabo. O Senhor não quer que você seja vencido por Satanás, mas quer que você vença o diabo. Agora, para você vencer o diabo, você precisa saber quais são os desígnios do diabo, porque senão, na hora que o diabo estiver operando contra você, usando esses desígnios, você não vai entender que é o diabo, e você não vai lutar para vencê-los, ou vencê-lo. Então é o seguinte: quando você vai para uma guerra, por exemplo, está essa terrível guerra da Ucrânia e da Rússia, as pessoas, os guerreiros que vêm da Rússia contra a Ucrânia, eles já vêm orientados quais são as armas de guerra, as estratégias de guerra que a Ucrânia tem. Por isso que eles vêm com aquele poder de fogo terrível. Por isso, porque eles já estudaram bem direitinho quais são as estratégias de guerra
do país inimigo. Meu irmão, quando você aceita Jesus, você ganhou um inimigo chamado Satanás. E você precisa não ignorar os desígnios do diabo, os ardis do diabo. Desígnio significa ideia fixa e o plano de colocá-las em prática. Então, abra seus ouvidos. Nós vamos passar para os irmãos nesta noite quais são os principais desígnios do diabo. Preste atenção. Deus sabe porque esta palavra foi preparada para hoje. E já estou por dentro bem direitinho. Viu? Estou por dentro bem direitinho. Vamos passar para os irmãos nesta noite quais são esses desígnios que você não deve ignorar. Em primeiro lugar, Jesus disse em João 8,44 que o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Então o diabo trabalha mentindo. Jesus olhou para aqueles fariseus e disse assim: olha, vós sois filhos do diabo, vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai, que é mentiroso e até homicida. Então o diabo trabalha com mentira, inventando mentiras, calúnias. Muitas vezes essas calúnias não são calúnias inteiras, mas meias verdades. O diabo muitas vezes usa de meias verdades para implantar uma grande mentira. Então você que está aqui nessa noite, não deixe nenhuma mentira sair dos seus lábios. E quando você escutar uma história, quando você vê uma causa, você sonde para ver se é verdade ou é mentira. Jesus, quando ia pregar, sempre ele dizia: em verdade vos digo. Se Satanás fosse pregar e ele fosse sincero nas suas pregações, ele diria o contrário: em mentira eu te falo. Então fique preparado contra as mentiras de Satanás. Levante a voz e diga: Satanás é um mentiroso. Mais uma vez. Mas também você precisa saber do segundo desígnio do diabo. Preste atenção, não desligue um só momento. Paulo também escreveu em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, preste atenção aqui, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás tem um segundo desígnio, o desígnio da cegueira. Ele cega, ele trabalha tirando a visão das pessoas, e essa visão é mais do que a visão física, é uma visão espiritual. Paulo deixou claro, repito, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Tem pessoas que não enxergam um palmo depois do seu nariz. Quem faz isso é o diabo. Tem pessoas que não enxergam o que Jesus faz. Tem pessoas que não enxergam nem o que o diabo faz. Então o diabo trabalha cegando, tampando os olhos das pessoas, para que as pessoas sejam cegas, não enxerguem o que Deus faz, o que Deus realiza, e nem mesmo o que o diabo faz e realiza. São pessoas cegas espiritualmente, elas não conseguem enxergar, não conseguem ver quando o diabo está trabalhando, não conseguem enxergar quando Satanás está se levantando contra a sua vida. Eu quero que você nesta noite lembre da mensagem de domingo. Peça que Jesus coloque colírio nos seus olhos para você enxergar quando o diabo trabalha, para que você possa derrotar Satanás. Deus nessa noite está aqui para abrir seus olhos. Você vai enxergar quando o diabo quiser se levantar contra você. E porque você vai enxergar, você vai derrotar Satanás, porque você não vai cair na arapuca do diabo. Aleluia. Diga comigo: meu Deus, me dá poder para enxergar. E diga: Satanás não vai poder
me cegar. Aleluia. Quem recebe a palavra de Deus está sempre pedindo: Senhor, abra meus olhos, abra meus olhos. Lembra da mensagem de quarta-feira que estava aqui? Se lembre que na hora que Pedro curou Dorcas, a primeira coisa que Dorcas fez foi o quê? Quem estava aqui? Abriu os olhos. Está lembrada? A primeira coisa que ela fez foi abrir os olhos. Quarta-feira aqui, para a glória de Deus, foi uma bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então receba nesta noite a abertura dos seus olhos. Você vai ver o que o diabo está aprontando contra a sua vida, e você vai dizer: fica no teu lugar, desgraçado. Ai, Xenigandarabaçu. Mas Paulo também escreveu e disse assim, preste atenção. Ele diz: porque o diabo, ele pode se transfigurar até em anjo de luz. Vou repetir, Paulo disse, quando ele escreveu sua carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 11, ele disse: olha, o diabo, do 13 em diante, pode até se transformar em anjo de luz. Veja bem, ele não é mais um anjo de luz. Ele foi. Preste atenção. É um caso sério. Deus tirou ele do posto de anjo de luz, e ele hoje tenta se transformar de novo. Vocês sabem que a palavra Lúcifer não se encontra na Bíblia, né? O que se encontra na Bíblia é uma frase que quer dizer isso. Diz que ele era a estrela da alva, a estrela da manhã, ou seja, um anjo de luz. Então daí se veio o nome de Lúcifer, e ele perdeu essa postura de anjo de luz. Aí hoje ele diz que ele se transfigura, ou seja, ele se transforma em anjo de luz. Esse se transforma, irmãos, é uma ironia. Significa dizer que ele se fantasia. A palavra certa seria essa na nossa linguagem. Ele se fantasia em anjo de luz. Ou seja, Satanás tem um terceiro ardid. O terceiro ardid do diabo, o terceiro desígnio é o desígnio da fantasia. Ou seja, o diabo gosta de mostrar o que não é. O trabalho do diabo é fantasiar. Deus nunca fantasiou nada, porque Deus é a realidade das coisas. O diabo gosta de fantasias, invenções. Você lembra do fariseu? Capítulo 23 de Mateus? Ali está a fantasia do diabo todinho do fariseu. Quem olhasse para o fariseu dizia: olha aí Deus na vida dos... Aí é o homem de Deus. Porque o diabo, ele gosta de se fantasiar, se enfeitar. Para quê? Porque através das fantasias os homens se enganam. Com a fantasia o diabo engana muita gente. Eu me lembro de uma vez que um irmão era tão firme no Senhor, tão crente em Jesus, o irmão que nós ganhamos para Jesus, e um dia eu estava em minha casa, e ele chegou batendo em minha porta e disse: meu irmão, você não sabe de uma coisa, eu fui convidado para ir ali, num terreiro de macumba. Pois eu fui. Você não sabe de uma coisa, é uma benção. Você acredita numa coisa dessa? Espécie de uma benção. Lá fala em Jesus, lá fala em Deus, lá fala nos santos, e foi bom. Olha, irmão, digo: meu filho, tenha cuidado. Ele disse: não, nós temos que andar visitando por aí, porque nós não somos os únicos de Deus. Você sabe que ele caiu da graça, caiu em pecado e nunca mais se levantou. Nunca mais ele quis nada com Jesus. Sabe por quê? Porque ele seguiu a fantasia do diabo. O diabo se transfigura em anjo de luz, o diabo se transfigura em boa religião, em boa palavra, entendeu? O diabo, ele tem a estratégia dele, os argumentos dele, e as pessoas muitas vezes caem nesses argumentos do diabo. Mas nessa noite o Senhor abrirá o teu entendimento para não ver, não seguir a fantasia do diabo. Eu fico pensando nessas coisas que estão aparecendo aí na internet. Vocês viram aquele pastor, entre aspas, soprando aquelas bolas, enchendo a bola de ar, e dizendo que ali era a cura do corona. Você ligava para lá, ele mandava aquela bola para você. Quando chegasse em sua casa, você
puxava o ar daquela bola para dentro dos seus pulmões e você estava curado. Como é que tem gente que acredita numa coisa daquela, meu irmão? Só que tinha que ir uma oferta também. Eu digo, se esse pastor tiver encoronado, quem pega esse ar aí vai ficar louco, vai ficar pior. Quer dizer, tem gente que acredita nessas fantasias do diabo. Que o Senhor blinde teu entendimento nesta noite, para você não acreditar nessas fantasias, porque Jesus não precisa da ajuda de fantasia, porque Ele é a verdade. Aleluia. Agora, Paulo também, quando escreveu sua carta aos Tessalonicenses, ele falou de um outro desígnio do diabo. Lá no capítulo 2, verso 9 da segunda carta, o apóstolo Paulo fala que Satanás vive na operação do erro. Repita comigo, operação do erro. E o Senhor Jesus também escreveu em Mateus 24, que nos últimos dias, versículo 24, ele diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, que operarão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganarão os eleitos. Olhe, Jesus e Paulo comungaram, dizendo que um dos ardis, um dos desígnios do diabo é operar sinais e milagres. Ora, aleluia. Ora. O misericórdia, digam comigo, misericórdia. Olha, o diabo, Jesus disse, vai usar pessoas para operar sinais e prodígios, de tal forma que enganarão os eleitos. Claro que o diabo vai operar milagres extraordinários, milagres que não são milagres originais, não são milagres autênticos, mas vai ou vão parecer milagres autênticos. Por exemplo, aquela bispa, aquela apóstola, eu não vou dizer o nome dela, mas está na internet, ela que disse que ia transformar água em vinho do jeito que Jesus fez. Pode olhar lá, meu filho, o que é que ela faz? Quando os irmãos viram as costas, ou começa a orar, ela pega aquele pozinho da morte e coloca dentro da água, que é de suco de uva. Ela transforma e mexe, e o povo acredita. Quando abre os olhos, está lá sinais. É uma apóstola que tem desse jeito, e as pessoas pensam que são milagres. Isso é o cumprimento da palavra. O diabo também opera sinais. Vocês não ouviram falar daquela bagunça lá em São Paulo, daquele pastor? Estou dizendo pastor, irmão, porque é assim que eles se chamam. Ele disse: olha, hoje à noite eu vou distribuir para vocês todos um ovo, e você vai levar para casa e vai orar a noite todinha, e amanhã quem tiver macumba em casa vai voltar com esse ovo, e a macumba vai ter ido para dentro do ovo. E o povo levou com cuidado no ovo, para não quebrar. No outro dia que ele chegou, aquele monte de ovo em cima do altar, e começou a quebrar de um por um. Traga aqui, meu irmão. Jogava lá, isso aqui não tem. Traga aqui, meu irmão. Isso aqui não tem. Traga aqui. Quando quebrava esse, o tufo de cabelo dentro de alguns dos ovos. Depois descobriram a falcatrua dele. Ele pegava, furava um buraquinho no ovo e enchia de cabelos e tampava com aquela colinha branca. Sinais e prodígios. Quantos não deixaram ali R$100 de oferta? Quantos não deixaram ali 200 de oferta? Queridos, o diabo vai usar pessoas nos últimos dias para operarem sinais e prodígios. Jesus é o dono do milagre autêntico. Não precisa depender do diabo. Nós não precisamos da mentira do diabo. Nós queremos milagres autênticos. Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Levantem a mão e digam comigo: eu creio no milagre autêntico. Quem glorifica aquele que vive e reina para sempre. Podem. Mas a palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus Cristo olhou para Pedro
Isso está em Lucas capítulo 23, quando Jesus olhou e disse: Pedro, Lucas 22, do 3 em diante, Lucas 22, do 3 em diante, diz Pedro: Satanás me pediu para te peneirar numa peneira, cirandar você numa peneira, mas eu intercedi para que você não desfalecesse. Um outro desígnio do diabo é fazer com que a pessoa, induzir a pessoa ao erro. Quando você vê uma pessoa que erra sempre, não acerta nunca, vive mais ligada ao erro, aos problemas, a causar dificuldade aos outros, essa pessoa, ela está dentro do desígnio do diabo. O diabo trabalha para cirandar a pessoa, para induzir a pessoa a errar, a praticar o que não presta. Então você está em sua casa, daqui a pouco você tem o desejo de fazer algo errado, aquela indução não é sua, é o inimigo jogando na sua mente: faça isso, cometa isso, diga isso, nem que seja errado. Aí o diabo ainda coloca na mente: se você errar, depois você se arrepende, Deus perdoa. Aí o crente acredita. O diabo nesta noite está sendo desmascarado. É o diabo que induz a pessoa a errar. O diabo tenta a pessoa errar. Ele tentou com Jesus, tentou ver se Jesus pulava daquele pináculo do templo, tentou ver se Jesus se ajoelhava nos pés dele, tentou fazer Jesus errar. E muitos na palavra de Deus encontramos desde o Gênesis gente errando. Não é exatamente porque ela quer errar, é porque o diabo induz a pessoa a errar. E nós não podemos ficar de olhos fechados quanto a isso. Quando você vê uma pessoa que erra o tempo todo, é coisa do diabo. Nem que o erro não seja necessariamente um pecado, porque tem erro que não é pecado, mas é erro. É o diabo que ensina a pessoa a errar. E às vezes maqueia uma coisa. Eu não esqueço de uma irmã da igreja, há muito tempo, vocês não lembram não, a maioria não estava na igreja nessa época, mas chega querendo contar um testemunho, de que de repente na conta dela caiu, meu Deus, isso há 15, 20 anos, R$2.500, era dinheiro demais. Ela disse: caiu na minha conta. Eu disse: vai lá, irmã, vai lá no banco, saber o que foi que aconteceu. Se foi de Deus, minha filha, não vai aparecer ninguém que colocou não. E ela: não vou não, o diabo quer que eu vá, se eu for lá o diabo vai se levantar, eu não vou não. Se foi Deus que botou na cabeça da pessoa lá para errar a conta e botar na minha, eu não vou correr nessa do diabo não. Disse: irmã, não faz isso não, vai lá, conversa com o gerente, pergunta como foi, não precisa a irmã dizer tudo, como foi que esse dinheiro se originou, quem que está tudo lá, o registro está lá. Diz: vou não, quem perdeu, quem achou é seu. Quando esse a irmã foi lá, tinha um coitado louco aqui na Bahia que tinha errado a conta, colocado na conta dela, entendeu? Ela com esse negócio de quem perdeu, quem achou é seu. Não é assim não, meu irmão, não é assim não, isso é ladruagem. O diabo ensina as pessoas a errarem, mas o nosso Deus lhe ensina o caminho certo. Quantos podem dizer amém? A palavra também nos mostra que Satanás tem outro propósito, outro ardil, outro desígnio, e esse desígnio é terrível. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo registrou em Marcos 4, versículo 15, que quando você ouve a palavra, uma pessoa escuta a palavra, ele disse assim: Satanás logo tenta para tirar esta palavra do coração. Um dos desígnios do diabo, um dos propósitos dele, é você escutar a palavra e chegar em casa e já não lembrar mais o que foi ensinado. Ele trabalha retirando a palavra do coração. Às vezes você chega na igreja e ouve uma palavra e diz: meu Deus, eu vou pegar essa palavra. E quantos na hora da mensagem ouviram e você viu, a pessoa se derrete na presença de Deus, ela chora, ela se derrete, se derrama, e você diz: essa pessoa de em diante vai ser um crente maravilhoso. Quando é coisa que diz, está desviado. Meu irmão, eu vou falar uma coisa, vou repetir. Eu vi umas pessoas aqui
no último congresso de mulheres, porque uma festa daquela, eu acho que foi uma das maiores que eu já vi na minha vida. E eu vi umas pessoas aqui na igreja que eu disse: meu Deus do céu, vai virar missionário aí em poucos dias. Pois não está desviado? Pois não está desviado? Você acredita que tem deles que estavam se derramando aqui, e meu irmão, e vieram naquele dia, e você sabe que tem deles até dentro do forró, e se balançando, e não dá nem para fazer o jeito, não dá nem para fazer, gritando: é o cão. E ainda bota na internet, porque o diabo não tem vergonha não, irmão. O diabo é sem vergonha, porque devia ter um pouquinho de vergonha, né? Mas o diabo tira a vergonha todo dia da pessoa. A pessoa não tem nem vergonha de envergonhar o evangelho. E a Bíblia diz que quem envergonha o evangelho, esse pagará diante de Deus. Eu não me preocupo com crente que envergonha não. Toda noite os jornais apresentam: o pastor fulano tal, não foi para tal lá, o pastor fez isso. Irmão, eu não me envergonho. Aliás, eu não me deixo cair com isso aí não, meu irmão. 1000 cairão do meu lado, 10.000 do lado direito, e eu não serei atingido. Eu não quero nem saber quem está na internet fazendo o que não presta, mostrando suas carnes, dançando no meio do inferno, não veio mais para a igreja, está no meio do mundo. Eu não estou nem aí, eu estou só orando. Quem quiser ir para o céu, se ajeita. Quem quiser ir para o inferno, siga o inferno. Eu não vou me desviar por causa disso não. O pastor fez isso, o pastor errou, está no jornal, roubou, misturou ali. Aí é que eu me firmo em Jesus. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que tenho crido, meu filho. Não fui eu não, o pastor que fiz não. Não fui eu que errei não. Eu estou olhando para Jesus, que é o autor e o consumo da fé. Isso aí acontece com gente que vem para a igreja e não grava a palavra no coração. Porque se ouvir a palavra produz a fé. O diabo trabalha tirando a palavra do coração. Há alguns dias eu vi e disse: olha essa situação desses irmãos aqui. Olha como é que eles estão. E não tem vergonha não, meu filho. Estou dizendo, não tem vergonha de fazer isso. Não está nem aí se escandalizou o evangelho. Está aí não. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens ficarão, irmãos, como quem tem comichão nos ouvidos. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão encaliçados, eles errarão e não sentirão nem remorso. Pois pode ter certeza. Por quê? Porque o diabo trabalha tirando a palavra do coração. Quem ama a palavra, meu filho, quem se apega à palavra, quem está na palavra, quem olha para a palavra, quem vive a palavra, quem repreende o diabo pela palavra, quem ama a palavra, quem está debaixo da palavra, quem recita a palavra, quem guarda a palavra, quem medita na palavra, não cai na mão de Satanás. Só aplauda se tem duas mãos. A palavra de Deus nos diz também que outro ardil do diabo, está lá em Lucas capítulo 13, versículo 16, que o diabo tinha escravizado uma mulher 8 anos com uma doença. 8 anos com uma doença. Existem enfermidades, e não são todas, mas existem enfermidades que literalmente são coisas que o diabo colocou. Preste atenção. Não confunda. Existem enfermidades que são consequências da vida. A vida. Mas outras, a Bíblia diz que são espíritos imundos. Escuta, eu vou falar. Não vou confundir sua cabeça, nem lhe atormentar, dizer que toda doença que existe no corpo de alguém foi o diabo que colocou. Toda doença é ruim, toda doença é má, toda doença escraviza, mas tem coisa. Jesus disse: olha, quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais, para ele nascer cego? Nem ele nem seus pais. Pronto, ele está cego, não tem nada de pecado no meio. Vai dizer: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Foram seus pais? Para ele nascer doente assim? Nem ele, nem seus pais. Pronto. Então tem pastor que está confundindo a mente das pessoas, dizendo que toda doença
Foi por causa de um pecado que ele cometeu? É porque ele tem um demônio? Aí a pessoa que acredita numa coisa dessa, irmão, ele fica doente 10 vezes mais. Porque além da doença que ele tem, ele pensa que tem um capeta. Como é que ele tem capeta se ele é um crente? Como é que ele tem um diabo se ele lê a palavra? Como é que ele tem um diabo se ele fala em mistério? Como é que ele tem um diabo se ele vive nos pés do Senhor? Quem vive nos pés do Senhor tem é Deus. Agora a gente não pode explicar por que é que Jó era reto e justo e teve aquela enfermidade, não se pode explicar. E ele perguntou 40 vezes por quê, e Deus não deu explicação. E tem gente dizendo, quando estiver doente, não pergunta por que não, pergunta para quê. É mentira, porque Jesus que estava na cruz, ele disse: Pai, Pai, Senhor, Senhor, Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Deus respondeu: não. Então não é errado perguntar por quê. Por que eu estou sofrendo? Por que essa luta eu estou enfrentando, Senhor? Porque Deus não vai ignorar seu porquê. Ele pode não responder de uma maneira, mas vai responder de outra. Eita Deus, então não vai inculcar na tua cabeça que toda enfermidade que você passa é por pecado, ou então o diabo que está em você. Não, meu filho, se você é de Deus, você está na presença de Deus, não se preocupe com isso não. Mas tem enfermidade que a Bíblia diz que o diabo literalmente vai lá e coloca. Aquela mulher, filha de Abraão, a Bíblia Sagrada diz assim, que Satanás trazia ela presa há 8 anos com enfermidade. E você vai encontrar coisas esquisitas nesse mundo, coisas esquisitas. Você vai entender que não foi consequência da vida, não foi alguma coisa natural, não. De repente a pessoa ficou enfrentando o problema. Aqui nesse bairro tem uma mulher quase louca. Ela já estava batendo em todo tipo de recursos que ela podia ter. Escute bem, nesse bairro aqui, há alguns anos. Louca. Preste atenção. Numa segunda-feira ela me procurou aqui. Ela bateu nessa porta aí, ó, no corredor. Eu estava aqui na igreja. Disse: Bispo Amaro? Pois não, minha irmã. O que está acontecendo? Abra a porta para eu entrar, que eu sou de outra religião. Se for dizer lá meu sacerdote, ele me excomunga. Olha só, olha a escravidão, olha a escravidão de vem. Quer dizer, precisando de Jesus, não estava com vergonha de Jesus, está vendo? Está entendendo? Pois venha bater a porta. O que está acontecendo? Eu estou me batendo com toda maneira aí para ver se eu fico bom das coisas. O que está acontecendo? Quando eu descobri, quando ela chegava em casa, ela se perturbava, que ela deitava na rede sozinha. Aí viu uma pessoa, sem ela ver quem era, só via a sombra da parede, balançava a rede dela. Chegava no ouvido dela e fazia, e a sombra passava na parede. E ela disse: Bispo, tem hora que eu vou para a cama e a cama faz no pé da parede. Tem hora que eu estou deitada na minha cama e escuto lá no muro, a porta, pá! Chego lá, a porta está escancarada que eu deixei fechada. Aí, meu filho, essa mulher ia ficar louca porque o diabo estava perturbando ela. Eu passei, ela perguntou: dá para o senhor fazer um trabalho para eu? Digo: não, eu não faço trabalho não, eu oro. Não faço trabalho não, eu oro. A senhora vai para casa e disse algumas coisas para ela fazer. Isso era segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira eu estava de frente, lá vem ela, assoviando, cantando. E eu parei e disse: senhora, como é que a senhora está? Ela disse: graças a Deus e Nossa Senhora, eu estou bem. Eu disse: mas aquele problema de sua casa foi-se embora naquela noite, meu filho. Eu benzi minha casa do jeito que o senhor mandou. Não aconteceu mais nada. Eu disse: por que a senhora não veio para a igreja ontem, quarta-feira? Disse: não, eu não vim segunda. Já está tudo bem. Eu disse: mas isso é o Satanás na vida dessa mulher. Como é que essa mulher se liberta e diz que não vem mais, porque não vem, só precisava vir em segunda para tirar o capeta? Deixa eu pegar ela aqui, vem aqui. Ó, a Bíblia diz que se a senhora não se converter, o diabo que saiu vai voltar com mais seta. Ele disse: credo e cruz, vai voltar e fazer 8. O que é que eu faço? Ele vem amanhã à noite para o culto, se eu estou mesmo dentro. Ela veio, aceitou Jesus,
se batizou, trouxe a família e foi embora do Dragão Santo, crente em Jesus Cristo, porque Jesus é Deus de libertação. Ele pode tudo. Quem crê no que foi pregado, fica de pé aplaudindo aquele que vive e reina para sempre. Aplaude, 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 aplaude ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Satanás está derrotado, Satanás está destruído. Hoje é a noite da tua vitória. Você não vai ignorar os ardis do diabo, vai ficar por dentro de tudo, para na hora que ele se levantar, você dizer: cai, 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 cai por terra, Satanás, cai por terra, Satanás. Quem está comigo é maior. Cadê a crentarada pentecostal para levantar as mãos para os céus e dar glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória?